as pessoas vão querer te categorizar. Não lute contra isso. Deixe elas se divertirem agora e quebrarem a cara no longo prazo. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A hashtag Live do Burigato de hoje é a número 25, certo? E hoje eu quero falar sobre julgamento. E nessa live eu vou falar em dois pontos. O primeiro é como reagir a julgamentos, certo? E o segundo ponto é como estudar os julgamentos. Essa frase que eu acabei de dizer é um texto que eu publiquei no meu Instagram e que obviamente teve grande repercussão. Sempre que eu falo de julgamentos das pessoas, sempre tem grande repercussão, ou seja, é um tema muito importante para todos nós e eu vou explorar aqui um pouquinho mais, vou me aprofundar ainda mais no que eu falei no texto, tá? Mas antes um recado rápido. Hoje, dia 22 de novembro, é o último dia de inscrições para o portal Poder Social e provavelmente a última turma do ano, tá? Então, se você quiser aprender comigo, pessoalmente, de forma aprofundada, a lidar com a arte de dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas por um preço absurdamente ridículo e ainda tendo 7 dias para experimentar tudo que eu ofereço dentro do portal, clica aqui abaixo, pois hoje é o último dia para você fazer as inscrições e depois talvez você me mande mensagem: Thiago, quando vai abrir? Thiago, abre de novo. E não é assim, é realmente quando surgem as datas, quando a gente resolve abrir, tanto que essa turma de agora fazia um tempo que a gente já não abria, tinha muita gente falando pra gente, mandando mensagens, então agora tá aberto. Aqui embaixo tem todas as informações e se você quiser então fazer parte desse time junto comigo de forma aprofundada, com uma comunidade exclusiva comigo e diversos bônus, link está aqui abaixo. Beleza? E vamos lá, e ó, só pra concluir, o texto que eu vou falar, também vou deixar o link do texto aqui abaixo e também no meu canal do Telegram eu sempre aviso quando eu entro ao vivo, tá? Então se você está assistindo gravado, os links estão aqui abaixo. Se você está aqui ao vivo comigo agora, né, que tem aí já uma galera, Valdene, Juliane, Zaine, Misabel, né, show de bola, clica aqui depois no final da live, que aí você vai lá e assiste, beleza? Ou melhor, clica nos links que você preferir, tanto do portal, do Telegram, e ó, vou responder uma dúvida de quem tiver aí. Tem uma galera, Tatiane, Joel, Sérgio, show de bola, maravilha. Vamos então pro conteúdo. Só dar um golinho rapidinho da minha água. Então vamos lá, ó. Eu vou falar então sobre julgamento. As pessoas vão querer te categorizar, não lute contra isso, tá? Então vamos falar primeiro dessa parte aqui, que é o como reagir. Qual que é o básico da reação? Primeiro, né? Sempre que eu posto isso, muita gente coloca: nossa, eu já fui julgado, eu já fui julgada, já me chamaram de tímido, de extrovertido, de obcecada, de, sei lá, de uma série de coisas, né? E aí entra no ponto crucial do como reagir, tá? Se você é assinante do portal, eu tenho 2 módulos que eu explico isso. O primeiro é o 4º módulo, se eu não me engano, que é a arte de ler e compreender as pessoas, ler, compreender e lidar melhor com as pessoas. E o segundo módulo, né, dessa área é chega de ser vítima de manipulação. Lá eu me aprofundo drasticamente em tudo que eu vou falar aqui agora, tá? Mas, de forma, vamos colocar assim, o que a gente pode fazer então aqui, certo? Olhando esse tema de forma prática e pegando uma atitude específica ali, tá? Primeira coisa fundamental, que é o que você precisa aprender. Quanto mais você reage, mais você fortalece esse comportamento e esse rótulo e esse julgamento. O que eu quero dizer com isso? Imagine, tira o foco do julgamento. Imagine que você está conversando com alguém, certo? Aí vocês têm divergências políticas. Você acredita que tal político é melhor e o outro acredita que tal político é melhor, certo? O político A e o político B, beleza? Quanto mais vocês conversam, quanto mais vocês argumentam, o que geralmente acontece? Exatamente. O que geralmente acontece é eu acreditar, vamos supor que eu acredito mais no A. Eu acredito mais no A, ou seja, eu saio da conversa ainda mais convicto de que A é melhor e você sai da conversa ainda mais convicto do que B é melhor, certo? De que B é melhor. Por que isso acontece? Muito simples, porque a partir do momento que nós temos uma crença, que nós acreditamos em determinada coisa, se a gente for desacreditado, se do nada acontecer alguma coisa que a gente, puta merda, eu tô errado, isso aqui não é verdade, o que acontece? Eu vou me sentir mal, eu vou me sentir incoerente, eu vou me sentir burro, eu vou me sentir uma série de coisas. Por isso, o que acontece? Quanto mais alguém tenta argumentar mostrando que eu estou errado, muito provavelmente mais eu vou fortalecer o que eu já acredito. Então olha só como é contraditório esse comportamento. Nós querendo que as pessoas
aceitem ou entendam mais a gente faz com que elas, na verdade, fiquem ainda mais resistentes a nós. Logo, quando alguém te julga e você reage, por exemplo, eu acho que você é muito tímida, muito obcecada, muito blá blá blá, você fala, não sou não. Qual é o ímpeto da pessoa inicial? Sim, você é sim. Porque eu não quero ficar como o errado, eu não quero ficar como o incoerente, né? Por isso eu resisto e eu mantenho a minha palavra ali, e quanto mais você degladiar comigo, mais eu vou resistir, mais eu vou acreditar e mais eu vou achar que é você que não tem a capacidade de olhar para si mesma e entender que você é aquilo que eu estou julgando, tá? Aqui, obviamente, não estou entrando ainda na linha do se tá certo, se tá errado. Eu só estou fazendo uma análise da prática, do que de fato acontece. Então, a primeira coisa é como reagir. Não reaja. Por quê? Porque quanto mais você reage, mais você fortalece aquele pensamento na pessoa. Logo, se alguém te fala que alguém chega pra você e fala você é A, você é B, você é C, você é D, a última coisa que você deve fazer é não, eu não sou não. Como assim? Você tá louco de falar isso comigo? Ou de falar isso pra mim? Ou blá blá blá, tá? Não reaja, não resista, porque isso tem um efeito contrário e fortalece ainda mais a opinião da outra pessoa, beleza? Outro ponto fundamental do não reagir. E aqui por que o portal existe? Porque o portal ele transforma conhecimento em ação. Logo, você agora precisa analisar se tudo que eu falo nas lives, tudo que eu falo nos vídeos, você está aplicando ou você está só tendo aquela masturbação mental, que é o quê? Você pensar assim, nossa, que legal isso que o Thiago está falando, caramba, que bacana isso que o Thiago está falando, e na prática você não aplica, na prática você não faz aquilo acontecer. Sacou? Então entenda se você aplica o que a gente conversa aqui, tá certo? Logo, o não reagir é algo muito complicado e muito difícil, eu entendo. Logo, eu tô dando 2 motivos fundamentais para você aplicar isso na sua vida, tá certo? Agora, o segundo ponto, então, do não reagir é o quê? Quando você não reage, é a pessoa que se perde. Ou seja, imagina só, pensa assim, eu faço sempre essa analogia. Imagina que você luta, tá? E aí você tá lá treinando, batendo no saco de boxe. Imagina que você erra, você vem com toda a força e você erra o saco de boxe. É horrível essa sensação, porque você mirou no alvo e você não acertou esse alvo. Você gasta mais energia do que quando você acerta, né? Logo, o que acontece então? E é o segundo motivo para você não reagir, né? O primeiro é que se você reage, a pessoa resiste e fortalece a opinião dela. O segundo ponto é que se você não reage, tá? A pessoa se perde porque ela não sabe o que você está pensando. Então imagine que ela chega e fala, você é obcecada, você é tímida, você é extrovertida, você é blá blá blá. Você fala, então você pensa isso de mim? Sim, eu penso isso de você. Entendi. Como? Eu te garanto, a pessoa vai falar, como assim? Entendeu? E aí, né? Você não vai falar nada? Claro, talvez ela não fale isso, mas vai ficar estranho. E ela vai, beleza. E provavelmente o assunto vai morrer, né? O que acontece aqui? O que acontece é que a pessoa tentou achar um alvo e não achou. Logo, ela se perdeu. Aí o que é pior? Ela expôs o pensamento dela, mas ela não sabe qual é o seu. Ela não sabe o que está passando na sua cabeça, certo? Então qual que é o ponto aqui? Primeiro, quando você não reage, a pessoa não tem a oportunidade de fortalecer o que ela acha. E segundo, quando você não reage, essa pessoa se perde. Ela não sabe o que você está pensando. Ela não achou o alvo, logo ela não fortalece, não tem como fortalecer o que ela pensa. E pior, ela entra em estado de confusão. Porque ela não achou um alvo, ela não sabe o que você está pensando e ela agora está se sentindo até meio, talvez afoita, talvez afobada, talvez, enfim. E aí olha só que louco. E aí, esse comportamento é justamente o que abre a possibilidade daquela pessoa mudar de opinião. Mas aí é um outro assunto que eu exploro muito mais a fundo dentro do portal Poder Social. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Como reagir? Não reaja. Por quê? Por causa desses 2 motivos. Segundo ponto, então. Como estudar isso? É muito simples. Imagine que assim, o que acontece geralmente na questão do estudo? O que é a questão do estudo? A questão é, você foi julgada, certo? Aí você foi pra casa. Aí em casa você começa a pensar sobre aquilo. Puta, como essa pessoa tem a coragem de falar isso pra mim? Por que ela falou essa parada pra mim? Ela é louca, ela é não sei o que lá. E aí você pensa. E a real é que você fica reagindo àquilo mentalmente.
certo? É o que geralmente acontece. Só que assim, você não reage de uma forma positiva, você reage de uma forma vingativa, contraditória, ruim. Você, puta que merda, não, essa pessoa é louca, quer saber, dane-se, eu não me importo, mas caramba, e se for verdade? Você fica nessa confusão mental, né? Então qual que é o ponto? O ponto é muito simples. Primeiro, quando alguém te julga, a gente nega, e na tentativa de negar, a gente começa a buscar argumentos para negar aquilo. Né? Logo, a gente toma uma decisão e busca argumentos para sustentar aquela decisão. O que eu proponho para você é um pouco diferente. É o seguinte: primeiro, quando você estiver sozinha, tá? Sozinho, você vai pensar o seguinte: tá, eu fui chamada de obcecada, de tímida, de extrovertida, não importa. Beleza. É verdade? Só isso. É verdade? E aí você vai pensar, puta, peraí, deixa eu ver se eu sou obcecada ou o que seja. Aí você fala, puta, né? E vai pensando, né? Não vou refletir aqui, mas você vai pensando e vai tentando entender se primeiro é ou não é. Porque você não tomou uma decisão. Você está aberta à possibilidade do quê? De não ser aquilo, ou até de ser aquilo, né? Então, aquilo você não leva pro pessoal. Aquilo diminui a carga, diminui o peso do que você está recebendo de informação, tá? Então a primeira coisa é isso. Questione se é verdade, antes mesmo de você ficar negando ou o que for, sacou? E o segundo ponto, né? Isso diz mais sobre quem? Logo, a partir do momento, então, refletiu sobre se é verdade ou não, aí você tomou lá uma decisão X, tá? Na sequência, você vira e fala, tá, isso diz mais sobre quem? Isso diz mais sobre quem, né? Logo, você vai entender, por exemplo, e eu acredito fortemente, você vai começar a entender que 95% dos julgamentos, chutando aqui uma porcentagem, 95% dos julgamentos é muito mais reflexo do que a pessoa é do que o que você é. Certo? Logo, talvez a pessoa pegue e te chame. Aqui um exemplo. Você é obcecada. Né? Porque foi um dos comentários que eu recebi. Então você é obcecada, sei lá, obcecada pelo seu trabalho, vamos supor assim, tá? Aí você vai lá, pensa se é verdade, aí você questiona, até que você chega na conclusão de que, olha, eu realmente tenho momentos que eu trabalho muito, mas eu também tenho momentos que eu consigo equilibrar bem essa balança, né? Então, tem verdade, mas também não tem verdade, tá bom do jeito que tá, então vou manter do jeito que tá, beleza. Aí você olha pra pessoa, aí você vê que ela tem um cargo inferior ao seu, você vê que ela não é tão determinada quanto você. Você vê que ela talvez não tenha e não seja tão bem recompensada quanto você. Não tenha um estilo de vida tão, sei lá, vamos colocar assim, no sentido material, tão bom quanto o seu. Aí você começa a entender que, na verdade, talvez, tá? A intenção dessa pessoa em te chamar de obcecada é para você desacelerar o seu ritmo de crescimento profissional para que ela se sinta melhor e pense, ou pelo menos tenha um pouco de tranquilidade sobre o quê? Eu não estou correndo atrás, mas a outra pessoa também não está correndo atrás. Ou seja, é a ideia básica do, ao invés de eu subir para confrontar, eu puxo a pessoa para baixo na mesma linha do que eu estou, certo? Logo, então, entenda. 2 pontos cruciais. Entenda a reação. Entenda, olhe agora para a sua vida, como você reage aos julgamentos, certo? E depois, como você estuda os julgamentos. E aí você vai ter que sentar a bunda na cadeira de verdade e questionar-se, tá? Agora, se você quer se aprofundar em tudo que eu falei aqui e muito mais, pessoalmente, comigo, através de módulos e horas e horas e horas e horas de aula, tendo acesso ao meu método Poder Social, tendo acesso aos bônus, que é a minha biblioteca de aulas específicas, tendo acesso ao módulo de clareza, onde eu ensino você o meu método para definir o que eu quero para minha vida, o meu método de valores e regras de identidade, o meu método de linguagem corporal. E ainda por cima, uma comunidade exclusiva comigo, para que qualquer dia, a qualquer momento, você possa fazer perguntas e eu pessoalmente responda a você através de aulas, através de conteúdos específicos dentro de uma comunidade só para assinantes. Hoje é o último dia. Aqui embaixo, se você está assistindo gravado, tem um link para você ter todas as informações para você garantir essa vaga, pois provavelmente é a última turma do ano e principalmente você tem 7 dias para experimentar, certo? 7 dias para você ver qual é que é, se você gosta fica, se você não gosta te devolvo 100% do valor, beleza? É simples assim, certo?
E, como eu falei que ia responder, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então, ó, só toma cuidado, tem vezes que eles fazem perguntas sobre o que eu falei na hora, e aí eu não sei sobre o que se refere, como por exemplo, mas para desfazer isso o quê? Eu não sei, tá? Então, tenta ser mais específico. Tem algumas outras aqui, tem mais comentários, e aí é uma pergunta, Thiago, e se for verdade o julgamento? Se for verdade, você vai ter que pensar como você vai lidar com aquilo, Simples assim. Se for verdade, puta, eu sou obcecada pelo meu trabalho, beleza, então o que eu vou fazer agora? Você vai ter que pensar, não é? Não tem como eu te dizer exatamente o que você deve fazer. Agora, o importante é, se você tem alguma coisa mais específica, entrando para o portal Poder Social e entrando na comunidade, a gente tem assim, muitas oportunidades de explorar o que acontece, como eu faço com os alunos, né? Então eles postam lá um textão grande, pode até postar muitas vezes vídeo falando sobre a parada e eu vou responder de forma muito mais específica as perguntas de vocês. Certo? Então é isso. Vejo vocês dentro do Portal Poder Social, junto com a galera que está entrando para essa turma, porque realmente é a melhor oportunidade para você estar junto comigo, evoluindo e principalmente aplicando o conteúdo que eu falo. Não tendo o prazer de assistir falando, que legal o que o Thiago disse, mas na prática não fazer. E é simples, se lidar com as pessoas é a parte mais importante da sua vida, como que você pode ter a audácia de não investir nisso? Né? Então reflita sobre isso, clica aqui abaixo e eu te vejo lá dentro. Como eu sempre digo, a Má que entrou inclusive, legal, e olha só que interessante, a Má é de Portugal, entrou no Portal Poder Social nessa turma de agora, e ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher falando, eu não tenho como entrar porque eu sou de Portugal. Não faz sentido, né? Porque a Má é de Portugal e entrou. Logo, questione os seus motivos, pois muitas vezes é você que está se auto-sabotando. Certo? Então, é isso aí. Vejo vocês dentro do portal. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live, conteúdo, texto ou principalmente aula completa. Tchau!